ponderável neste momento de aumento de casos. Não vamos flexibilizar para que lá na ponta da pirâmide os nossos leitos tenham um limite. Nós não, e não é o leito de enfermaria que eu coloquei, que a Ana colocou. Nós temos hoje 75 leitos de UTI no Distrito Federal disponíveis com ventilador. 75 leitos. Isso para uma semana já tende a saturar, né? Um pouco mais de uma semana. Ok? Então, vamos lá. Otto, falamos de piscina, falamos de academias, falamos nós de temos sauna. áreas abertas. Nós temos áreas abertas, então as quadras esportivas. Muita gente se posiciona que eu preciso fazer exercício, a vitamina D me faz bem, eu vou precisar da vitamina D. Tá? Eu preciso tomar um banho de sol, eu preciso levar a minha menina, a minha criança, para andar um pouquinho ao redor. Então, essas áreas abertas no interior dos condomínios, tá? O que a gente tem que ter de cuidado? Qual a indicação para essas áreas abertas? Aí eu estou falando área aberta, estou falando de quadra esportiva também, uma quadra... Acho que, novamente, a gente vai cair na repetitividade, né? A área aberta eu posso frequentar? Posso, a partir do momento que eu não faça aglomeração com outras pessoas. Aí eu vou abrir a quadra de esportes para fazer jogo de futebol lá, né? Então, acho que vai aí muito do bom senso, tanto do síndico de abrir, quanto do atleta de frequentar esses ambientes, né? Principalmente agora no cenário atual, né? A gente não está proibindo ninguém de sair de casa para tomar banho de sol, principalmente quem tem bebê pequeno, que a gente sabe que é importante, né? Mas o que a gente quer é que ninguém fique contaminando outras pessoas, porque não só o fato de estar frequentando uma área aberta, mas também tem o fato do deslocamento dessa pessoa dentro do condomínio. Eles vão para o elevador, né? Eles vão se deslocar até chegar à área aberta. Então, não é que a gente não recomende a abertura dessas áreas. O que a gente não recomenda é que se autorize fazer aglomerações nessas áreas. Eu vou abrir um salão de festas e vou permitir festas? Né? Ou eu vou permitir festa daquele núcleo familiar? Eu vou abrir uma quadra de esportes e vou permitir que faça-se jogo de futebol, de basquete, enfim, do que seja, né? Independente da área que for, né? Tudo cai na mesma premissa, que é de aglomeração. Quando você fortalece o senso do coletivo, e a gente trabalha muito isso em hospital, né, que um tem que proteger todos, há uma maturidade, inclusive, de entender. Bom, eu estou chegando com as crianças para ir numa área aberta, andar de carrinho, né? Tem outras famílias, eu me retiro, tento olhar por lá, eu não vou. Esse é um senso de coletividade. Agora, a gente tem vários perfis, a gente não tem homogeneidade no nível, nesse centro. A gente pode trabalhar isso de uma forma visual, orientações, telas emitindo lá na porta do elevador, telas de televisão emitindo informações, solicitando, que às vezes não cansa a informação do cartaz, o cartaz tem que ser renovado, o cartaz tem que ser colorido, tem que ter uma informação acessível, tem que mandar por e-mail, tem que mandar por SMS, né? Fazer a informação chegar e principalmente chegar de uma forma unificada, programada, com as pessoas que a gente já conhece no dia a dia, que são formadores de opinião. Acho que os condomínios podiam trabalhar as informações e trabalhar o senso de coletividade. Doutora, eu diria para a senhora que, graças a Deus, nós temos esse... Em termos de gestão de condomínio, eu posso dizer com tranquilidade que essas providências todas já vêm sendo tomadas pelo síndico. Águas Claras, nós começamos até um pouquinho antecipadamente. Nós saímos à frente um pouco disso. Então, existe muito critério. O que está acontecendo hoje é aquele estresse do tempo de isolamento
e que as pessoas começam a se rebelar querendo ir para a rua, né, de qualquer maneira, e começam a pressionar o síndico para que o síndico abra os seus espaços independentes. Começa muito um pensamento individual e não coletivo. Tá? Mas, no geral, a proposta e o trabalho dos síndicos tem sido muito firme nesse sentido de abrir, né? De manter fechado, de preservar, de colocar avisos, espalhar álcool gel. Acho que nunca se vendeu tanto álcool na vida como se vendeu agora, né? E os preços foram lá em cima. A gente comprava álcool, chegou a comprar álcool gel a R$ 90, 5 litros. Hoje você compra 1 litro a R$ 8, a R$ 4 agora. Tá? Então a coisa distorceu bastante e os síndicos foram muito valentes. Eu aqui parabenizo, né, até os síndicos pelo que ele tem feito, né, até esse momento. Tem sido uma luta árdua. E é por isso a minha preocupação de trazer. O que a gente precisa hoje é levar um pouco mais de informação para o condômino para respaldar o que o síndico está fazendo e não só ficar nessa discussão de televisão, do notícia daqui, do notícia dali, da internet, que tem muita coisa. Tá? Bom, dentro dessa linha, eu coloquei lá uma questão que me preocupa realmente, e já me disseram até que você está falando bobagem, mas eu vou repetir a bobagem. Tá? Eu tenho paciente que se curou, ele ficou isolado e se curou do coronavírus. Eu entendo que esse paciente, o cuidado que eu tenho que ter com ele, que ele começa a se sentir mais imune, ele agora já passou, eu já não vou me contaminar mais, ele começa a ter alguns comportamentos até diferenciados em relação aos outros. Tá? Esse paciente, que risco que ele oferece? Ele pode transmitir? Ele diz assim, não transmite, mas hoje eu estava conversando que no enterro os mortos transmitem. Né? Então, se um morto transmite, um que foi curado, qual a propagação disso? Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Posso, doutor? Vai, Ana. Então, nesses enterros que houve transmissão, o falecido estava ainda em período de transmissão. O que a gente tem estabelecido hoje na literatura científica, comprovado em literatura, né, que normalmente a pessoa transmite ali até mais ou menos por volta do 10º dia. Ele ainda está transmitindo. Depois disso, inclusive a gente não recomenda de fazer exame para confirmar se o PCR é positivo ou negativo. Então, depois disso, a gente não tem praticamente transmissão viral sustentada que garanta que a pessoa vai infectar a outra. O fato de eu ter um PCR positivo, aquele exame do suave, do cotonete que faz no nariz ou na garganta, o fato de eu ter esse exame positivo depois de 10, de 20, de 30 dias, não significa que aquela pessoa está contaminando outra. Então, agora vamos avaliar um indivíduo que já teve o seu Covid, já passou seus 14 dias ali, a gente considera que esse indivíduo ele não é mais transmissor. Aparentemente, ele vai ter uma reação imunológica que vai deixar ele protegido, e a gente não sabe ainda, por se tratar de uma doença muito nova, até quando que ele vai ficar protegido. Sabemos que sim, mas não sabemos se essa imunidade é duradoura, como algumas doenças virais que a gente tem, ou se essa imunidade é perene, como, por exemplo, a influenza, que a gente tem que vacinar todo ano. Isso a gente não sabe ainda, só o tempo que vai fornecer essa informação para a gente. O fato é que esse indivíduo ele se torna não contaminante, ele não vai contaminar outras pessoas. Isso não isenta ele, nem chancela ele de ter comportamentos inadequados hoje em dia. Ele vai ter que continuar tendo os mesmos comportamentos que ele tinha antigamente, porque ele pode se tornar, assim, um vetor da doença para outras pessoas, não porque ele está transmitindo a partir da sua gotícula, né? Mas porque ele pode transmitir de outras formas. E até porque o ser humano ele é base do exemplo, né? Então ele tem que dar o exemplo, tem que continuar utilizando máscara, distanciamento social e higienizando as mãos. Isso, inclusive, é o que a gente faz com os nossos colaboradores, que são médicos que adquiriram Covid. Eu falo para eles, agora vocês vão voltar, continuando com essa máscara, dando um excelente exemplo que vocês viveram o coronavírus, de higiene de mãos, mas nós não temos evidência até agora de que haja persistência ou de que haja reinfecção. Os pacientes que apresentaram sintomas respiratórios mais tarde
foram por outras infecções respiratórias. Mas tudo continua sendo, vai usar máscara, não está escrito aqui. E outras questões que talvez que a Ana colocou aí, importantes do tempo de transmissibilidade, é o tempo de replicação viral, depois só fica resto genético. Alguns pacientes, principalmente os que têm alta e que passam por intubação, ventilador, UTI, a transmissão deles é mais extensa, é mais do que 14 dias, às vezes até 30 dias, tá? E as outras questões... Depois de curado. Ele fica transmitindo até uns 14 dias, porque ele tem muita inflamação pulmonar e há uma transmissibilidade maior. E fora que o coronavírus, quem tem sintomas, às vezes fica com persistência de tosse, fica com persistência de alguns sintomas, sem significar que está transmitindo. Mas transtorna muito você entrar num ambiente e tá lá a pessoa sem máscara, tossindo. Então, o cidadão, ele acho que é melhor ele usar a máscara, higienizar a mão. Vai dar menos trabalho para ele do que se ele sair de um padrão que é o padrão que a gente quer hoje. Tá? E eu diria até assim, ele não se contamina, ele pode até não tossir, mas o fato ele transmite, ainda continua transmitindo se ele pegar numa superfície contaminada e depois apertar a mão de alguém. Né? Então, ele continua sendo um transmissor. Depois dos 10 dias, na maioria, quem não vai para respirador e não é crítico, ele não tem mais capacidade de transmissão. Existem alguns estudos mostrando que foram coletando secreção e colocando em placa de cultura aí com 10, com 15, com 20, com 30, e não tem mais replicação viral, tá? Tem o resto genético, exceto nesse grupo de pacientes que precisou de invadir a via aérea. Esse tem uma capacidade de transmissão um pouquinho mais prolongada, que são aqueles 10% lá, tá? Ok, doutora, eu vou agora abrir para a Eliane, porque nós estamos já com 1 hora já de andamento. A gente vai para poder percorrer o doutor Gustavo, do doutor Rodrigo também. Por favor, Eliane. Só concluindo, Otto, eu entendi a sua pergunta e eu entendo as doutoras foram exemplares nas explicações. Essa pessoa que já foi contaminada, que já está curada, independente de qualquer coisa, né? Embora a gente não goste de falar, mas ela tem a obrigação legal de cumprir as normas. E uma das normas é o uso da máscara. Então, independente de qualquer coisa, ela tem que atender às normas como exemplo e como cidadão cumpridor de seus deveres. Sim, perfeito. Bom, doutora Eliane, eu vou agora colocar algumas questões relativas à fiscalização, tá? Sim. Eu gostaria de ter... A primeira delas é a principal, acho que hoje a discussão é: posso ou não posso fazer assembleia? Tá? Assembleia implica em aglomeração, né? E o decreto fala em 100 pessoas, que seria uma aglomeração. Tá? E a gente tem a necessidade de tomar decisões, e condomínio precisa reunir alguns condôminos. Sim. Alguns condôminos, né? Então, até onde se pode fazer isso? Otto, hoje o que a gente prima é pelo bom senso, né? Acho que a gente tem que ter pensar muito antes de tomar uma decisão de reunir pessoas em qualquer ambiente, mesmo que seja um ambiente controlado. No caso das assembleias, hoje nós utilizamos as assembleias que podem ocorrer virtualmente. Não sendo possível, vocês têm que ter um espaço com capacidade de manter o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros de distância, locais arejados, assim como hoje já está sendo permitido os cultos, né, em igrejas com capacidade acima de 200 pessoas, essas igrejas só podem receber 100 pessoas, ou seja, você tem que ter um espaço bem amplo para atender 100 pessoas, para se reunir com 100 pessoas. Então, você vai ter que avaliar: eu tenho esse espaço, eu tenho essa capacidade, eu tenho um local arejado? Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Então, não está proibido esta reunião, ela não é proibida, claro, mas se você tiver esta capacidade,
Tá? Então, Local arejado. Seguindo protocolos, é possível ser Seguindo feito. os protocolos, isso, seguindo os protocolos, porque você vai ter, por analogia, uma igreja, né, com a capacidade para 200 pessoas. Você vai reunir ali 100 pessoas, com um distanciamento de 2 metros, todas utilizando máscaras, né? O local arejado, aí você pode reunir. Se você tiver essa capacidade, não tem impedimento. Perfeito. Abordando a questão do fiscal, a visita do fiscal, tá? Nós conversamos em outro momento com o Gustavo, e sempre a preocupação fiscal, o Gustavo falou, em geral, não tem o foco agora de fiscalizar condomínios aleatoriamente, ele vai partir de uma denúncia, né? Em geral é isso, né? Só vai haver uma fiscalização se houver uma denúncia. E aí, a minha pergunta é, havendo uma visita do fiscal ao condomínio, o que é o elemento que assegura ao síndico que ele pode se resguardar? A visita vai ter só o aspecto visual ou vai se ater também a documentos que indiquem providências do síndico? Documentos também. Eu gostaria de fazer uma colocação. Nós estamos tendo muitas reclamações, são denúncias de condomínios, tá? E nós temos um número de demanda muito grande e, infelizmente, a gente não tem capacidade de atender todos assim de imediato. Mas eu gostaria só de dar um exemplo. Nós tivemos uma denúncia e essa pessoa que reclamou fez reiteradas denúncias desse mesmo condomínio e eu fui pessoalmente fazer a inspeção. O que eu observei, Otto? Que o síndico ele teve toda a preocupação de tomar todas as medidas, todos os protocolos que são exigidos para o funcionamento, né, desse espaço. Tanto a recepção, elevadores, e ele tinha todos os protocolos que são determinados, os protocolos por escrito, né, de limpeza, de higienização, entrega de máscaras para os colaboradores, quer dizer, ele seguiu todas as normas. E eu constatei, eu registrei, tirei fotografias para inserir no processo, para demonstrar para esse condômino que o síndico, o que era possível fazer, ele estava fazendo, assim como outros condomínios estão fazendo. Só que, às vezes, um condômino deixa de cumprir as orientações. Um condômino se recusa a usar máscara. Então, ou seja, por conta de uma pessoa ou duas pessoas, 2 moradores, o condomínio vira alvo da fiscalização. Não que isso seja ruim, porque nós não vamos somente com a intenção de multar o condomínio. A gente também tem a intenção de orientar, né? Mas, às vezes, um condômino faz com que aquele ambiente seja alvo de reclamação. Mas, assim, eu até gostaria de parabenizar, a maioria dos condomínios estão cumprindo as regras. Tá? Tem algum áudio Alguém que está chegando aí, tem alguém chegando aí. Acho que é a Daiane que está ingressando na reunião agora, deve estar com o áudio aberto. Tá. Então, o que nós vamos avaliar? Se ele atendeu às normas, nós temos um decreto específico para os condomínios, né? Eu acho que a maioria dos síndicos conhecem o decreto, e nós vamos verificar os protocolos por escrito, né? As rotinas que eles adotam, tá? A questão da saúde do trabalhador, se os colaboradores estão utilizando os EPIs, quando vão fazer a higienização dos ambientes, se eles estão usando máscara durante todo o expediente, se está ferindo a temperatura dos colaboradores. Então, tudo isso é registrado e nós analisamos também os documentos, tá? Então, não é só a medida que eles estão adotando na prática, né? Se tem o álcool gel, se tem o tapete na entrada, mas também os processos, os protocolos. E aí nós inspecionamos, nós verificamos também, Otto. Tá. E aí a pergunta, talvez final aqui da sua participação, seria, pelo menos a minha pergunta. Você foi visitar um condomínio por uma denúncia e encontrou lá os protocolos todos sendo cumpridos, tá? Tudo. Tem lá o aviso na academia, mas dentro da academia tem um morador que está lá fazendo o exercício, não está cumprindo nenhuma norma,
por decisão dele. Tá? Como é que fica? A notificação vai para o condomínio, vai para o morador? Como é que se faz? Olha, em verdade, os dois são notificados. O condomínio, pela personalidade jurídica, tem obrigação de fiscalizar, e o morador, né, o condômino, porque ele também tem obrigação de fazer uso da máscara e ele está sujeito a ser multado. O condomínio é multado no valor fixo, né, que nós já temos o valor de R$4.000, e o morador em R$2.000. Mas mesmo que o condomínio tenha lá na porta o protocolo dizendo a regra de uso e a pessoa está descumprindo, aí o condomínio também é notificado? O condomínio também é notificado, porque o condomínio ele tem obrigação de fiscalizar e não permitir. Infelizmente, a gente tem, né, é assim como num supermercado, numa padaria ou em qualquer outro ambiente, a empresa, né, a pessoa jurídica, ela tem a obrigação de fazer cumprir, de não permitir que aquela irregularidade aconteça dentro do seu estabelecimento. Então, infelizmente, é corresponsabilidade. É diferente se eu encontro um cidadão transeunte, né, está na rua, está andando na rua, só ele vai ser multado. Agora, se ele estiver dentro de uma panificadora, dentro de um supermercado, tanto o estabelecimento vai ser autuado, como o cidadão. Aí a pergunta estão me fazendo a pergunta aqui no chat, é notificado ou multado? No caso, já a notificação já é o auto de infração. Já é auto de infração, já é direto. Já é o aí só cabe recurso para isso. Só cabe recurso. Tá. Canais, hoje eu tive a situação de uma síndica que me ligou que estava com um morador sentado na recepção há 1 hora, sem máscara, e se recusava a colocar a máscara. E os moradores estavam passando e reclamando daquele outro morador. Tá? E o que se pode fazer num caso desse? Nós temos 2 situações. A primeira é que o condomínio tem que criar regras de convivência, né, principalmente nesse período, estabelecer lá as suas, eu acho que punições, né, para aqueles infratores. E segundo, o síndico pode tirar fotografia, registrar aquela situação irregular, pode nos encaminhar com os dados do morador, com o endereço, CPF, todos os dados do morador, que nós podemos lavrar o auto de infração e encaminhar para o morador. Então, a imagem da câmera dele lá, e comprovando que ele foi notificado, ele vai comprovando. Nós vamos fazer essa... não é uma situação comum, mas eu acho que no momento que nós estamos vivendo, nós temos que encontrar alternativas para poder resolver essa questão. E uma das formas que nós encontramos, inclusive nós tivemos uma reunião anterior a essa com a nossa gerente, a Márcia, e é esse mesmo posicionamento que nós temos, é autuar o infrator mediante toda a comprovação de que ele foi notificado pelo condomínio, de que ele estava infringindo uma norma, porque essa norma é para todos os cidadãos do Distrito Federal, ela não pode ser descumprida, mesmo que seja no ambiente de um condomínio residencial, porque são as áreas comuns que devem ser respeitadas. Preservada. Ótimo, muito obrigado. Alguém está me perguntando aqui de onde é a Eliane. A Eliane é de Vigilância Sanitária, ok, pessoal? Tá? Sim, Eliane, desculpa, te cortei novamente. Nós nos colocamos, inclusive, à disposição dos síndicos que tiverem dificuldades nesse sentido, para encaminhar a documentação. A gente vai disponibilizar o e-mail que pode fazer isso, e nós vamos encaminhar para o morador o auto de infração para que ele se defenda, aí ele pode recorrer, faz o que ele considerar conveniente. Mas nós vamos agir dessa forma, nós vamos lavrar o auto e encaminhar para o endereço dele. Tá, na vez passada me passaram um e-mail lá da Vigilância, eu estou sem ele aqui agora. O síndico pode passar através desse e-mail essa denúncia, ou no 162, ou qual canal mais indicado? Ele vai encaminhar direto para o Núcleo de Inspeção de Águas Claras. Eu vou deixar com vocês o e-mail, ele vai mandar a documentação, os dados do infrator, as provas, eu preciso de provas,
tá? E a notificação, eu tenho que saber que ele foi notificado e ainda assim, depois de notificado, continua descumprindo a determinação do uso da máscara. Tá? Isso nas Gustavo áreas está chegando no comuns, final. Mas quer falar alguma coisa, nas áreas Gustavo? comuns do condomínio. Só para deixar claro que isso que a Helene está falando é para os síndicos, não é para a população geral, não é para todo mundo, não. É um canal aberto que ela, como chefe de Águas Claras, está abrindo aqui exclusivamente para os síndicos. Para os comerciantes isso não tem, para a população isso não tem. Tem outros canais oficiais, ok? E a gente Obrigada, agradece Gustavo. sensibilizado, porque nós estamos, os síndicos estão necessitando desse apoio, porque, não sei, os casos estão acontecendo, né? Ontem apareceu na televisão lá o sujeito botando o álcool em cima do balcão para intimidar um porteiro, né? Então, as intimidações com os síndicos vão acontecendo no dia a dia também. Eu não sei, eu ia falar com o Rodrigo agora, o Rodrigo saiu da conversa, alguma coisa houve com o vídeo dele. Enquanto o Rodrigo não volta, Eliane, você quer complementar alguma coisa? Gustavo? De minha parte aqui, eu já tinha as perguntas que eu queria fazer, já foram feitas? O Gustavo já complementou. Essa é uma situação que nós estamos agindo dessa forma, mas para os condomínios, isso, com os síndicos. O contato tem que ser através dos síndicos, tá? Para o núcleo de inspeção de Águas Claras. O Gustavo fez muito bem a colocação. Perfeito. Então, o Gustavo, o que houve com o Rodrigo? Eu não sei o que houve com o Rodrigo aqui, que ele saiu. Enquanto o Rodrigo não volta, se alguém tiver alguma pergunta para fazer através do chat, pode ficar à vontade e a gente vai respondendo por aqui. Enquanto isso, doutora Ana, doutora Maria Helena, quiserem fazer algum comentário? Desculpa, pode falar, Gustavo. Quanto à piscina, a gente tem que lembrar que Águas Claras existe piscinas com ozônio, com água salinizada, de diversos N tipos de tratamento de águas, que alguns que a gente nem sabia que existia, não é apenas o cloro. Então, por isso que cada abertura de cada espaço tem que ser avaliado tecnicamente, tem que criar um protocolo, tá? Os síndicos, exclusivamente os síndicos, precisando de ajuda, procura a Vigilância Sanitária, a ELN, é a chefe de Águas Claras, ela ajuda no protocolo dos síndicos, dá as indicações que o pessoal houver necessidade. Helene, fala onde fica a nossa unidade de Águas Claras. Eu acho que todo mundo conhece a Administração Regional de Águas Claras, né? Nós ficamos no prédio da Administração Regional de Águas Claras, nas lojas 8 e 10, que é na Rua Manacá, lote 1, lojas 8 e 10. Ok. Deixa eu fazer aqui, o Rodrigo voltou agora, obrigado. Deixa eu só colocar duas perguntas aqui que estão sendo feitas no chat. Se eu mando os dados do morador para denúncia, posso ser processada por passar dados que estão em posse da administração? Talvez até o Rodrigo tenha que responder, mas diga lá. Pode falar, Eliane. Otto, eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria que você desbloqueasse aí o meu... Um minutinho só, então. Só um minutinho. Deixa eu... Vamos só por enquanto no chat só. Pode falar, Eliane. É porque o síndico ele vai ter a notificação, e na notificação já consta esta informação, tá? Na notificação do morador consta essa informação e essa notificação ele vai nos encaminhar. Tá. Existe a possibilidade de provocar uma visita da Vigilância Sanitária para ver se está tudo certo, apenas para aferir? Aí eu acho que... Não temos condições, não temos condições de atender. Infelizmente, o tamanho não da temos. equipe impede, né? Impede. Bom, então vamos lá. Quem estava falando comigo acho que era uma moradora, uma síndica que estava querendo falar. Helenita. A Helenita? Helenita, então, por favor, eu vou abrir aqui só para... Vou pedir para a Ana, então. Ana, vamos abrir uma Helenita aí. Você pode, Ana? Ana do Marte. Né?
Oi, Otto. Não, a doutora Eliane já esclareceu. A minha pergunta era justamente sobre isso. Aqui no nosso condomínio, por exemplo, nós tivemos um morador que ele testou positivo para o Covid, mas como ele não sentia nada assintomático e tudo, então ele não usava máscara, não usou e continuou circulando normalmente pelas áreas do condomínio, mesmo com todas as orientações que a gente tinha passado e que a gente estava cobrando. Ele não seguiu. Ok, tá. Alguém perguntando aqui qual o contato com a Vigilância Sanitária para síndico da Asa Sul. Eu acho que o contato vai ser um só, né? A vigilância é para Brasília inteira? Não? Todas as cidades têm um núcleo de inspeção, tá? Neste caso, o núcleo de inspeção de Águas Claras atende somente os edifícios residenciais e os comércios de Águas Claras. Os que forem de fora, então, a gente direciona para 162. Isso, 162. Ok. Deixa eu suspender as perguntas um pouquinho. Eu vou abrir agora para conversar depois eu quero fazer a pergunta aí, tá? Para a Eliane, depois, tá? Alacides. Só um Por pouquinho, favor. Uma das que eu já enviei antes. Se você me disser que vai ser feito pelo Dr. Rodrigo, aí nem precisa fazer. Um minutinho, Rodrigo. Alacides, deixa eu só... Valeu. Só para mim passar aqui para o Dr. Rodrigo, que tem a parte do Dr. Rodrigo, e ele deve abordar o que você está perguntando. Tá? Deixa eu só me posicionar aqui, que agora quem se perdeu fui eu. No meio de meus papéis aqui. Tá. Ok, Rodrigo. Rodrigo, o que eu queria colocar em primeiro lugar era a questão de fundamentação para o síndico, de segurança do síndico, segurança jurídica nas decisões que ele tem tomado. Tá? Então, partindo dos eventuais questionamentos que sempre vão existir por parte de moradores, se está certo, se está errado, ou tentativas de impugnar decisões, né? As medidas que elas podem ser adotadas seguindo caminhos diferentes, né? Então, nós temos uma hierarquia nesse caminho para tomar decisões, para o síndico tomar decisão. Então, ele pode ser através de uma enquete simples, ele pode fazer uma reunião com o conselho, ele pode fazer uma assembleia virtual e pode, efetivamente, fazer uma assembleia presencial. Então, eu gostaria de ouvir sobre esses aspectos, quais são os riscos que existem e quais são os fundamentos para essas questões aí. Boa noite. Está me ouvindo, Otto? Estou ouvindo bem. Aqui minha máquina ficou um pouco lenta agora, por isso que eu caí a conexão. Peço desculpas, agradeço a oportunidade, cumprimentar a todos, as doutoras aí presentes e os demais síndicos. Bom, primeiro a gente vive hoje, o que a doutora Eliane colocou no início, e você colocou também, um vácuo legislativo, e isso não é à toa. As leis e as normas legais, elas são criadas após a existência de um fato social para que eu precise regulamentar aquilo. Né? Então, eu crio uma lei, por exemplo, para combater estupro, porque passou a ocorrer estupro. Eu não prevejo aquilo e crio de forma preventiva. Então, quando o governo passa a criar um decreto, ou quando o governo federal cria uma lei, ele faz isso no sentido de regulamentar algo que está acontecendo, que no caso é uma pandemia, que como as doutoras colocaram, a nossa geração e até a geração de 1918, se eu não me engano, a outra pandemia, não viveu. Né? Então, a gente está vivendo isso tudo de uma forma muito nova. Então, esse vácuo legislativo, a gente constrói respostas para os condomínios de forma com uma construção jurisprudencial usando ferramentas, como a doutora Eliane colocou, a analogia é uma delas, a interpretação analógica, que é um pouco diferente da analogia, existem várias formas de interpretação da legislação para tentar aplicar, né, aquilo que é possível, e uma das ferramentas mais interessantes é analisar a finalidade das leis e das normas em geral. Feito essa breve introdução, a gente hoje tem um decreto específico, como a doutora Eliane colocou, para os condomínios, no que tange ao uso das máscaras, que é o decreto, deixa eu só olhar aqui, o 40.831, que ele determina expressamente para condomínios, porque isso
no início, com o primeiro decreto, ele passou a ter aquela característica, mas espera aí, espaços públicos, áreas públicas, então condomínio é área privada. Né? Depois veio um parecer do Gabinete da Casa Civil, o parecer 28, que veio estabelecendo que a área comum do condomínio, ele tem um conceito ampliado, ele é uma área, um espaço público lato sensu, ou seja, eu ampliei o conceito dele para poder permitir que as autoridades públicas possam fazer intervenção e fiscalização. Diante disso, veio um decreto específico em relação ao uso das máscaras. Então, eu procurei aqui compilar, dentro das dúvidas que os síndicos colocaram, os principais pontos. Então, o uso de máscara foi uma das coisas pontuadas. Eu vou começar, então, pelas que estão normatizadas, e depois a gente passa para as que não estão diretamente normatizadas. Uso de máscara, fiscalização e multa. Né? Existem dois tipos de multa aí nesse caso. Existem as aplicáveis pelo poder público, e isso está estabelecido no decreto quem aplica. Então, não adianta o condomínio querer aplicar a multa de R$2.000 que está prevista no decreto, porque essa é uma competência da vigilância sanitária e das outras autoridades que compõem o Comitê de Combate ao Coronavírus. Agora, se a sua convenção permitir que você aplique uma multa de R$2.000, ok. Então, você aplica aquela multa, mas é uma multa convencional. Não é a multa que está estabelecida no decreto pela desobediência, né, da questão das máscaras. Então, como a doutora Helene muito bem colocou aí, há pouco, como que eu posso, então, fazer cumprir essa norma? Primeiro, eu vou advertir verbalmente, o diálogo sempre é o melhor caminho. Eu tenho que construir aquele diálogo. Às vezes o esquecimento, a pessoa está acostumada, desceu sem a máscara, eu chamo e converso. Olha, tem que usar, você sabe que a área é pública, tá? Uma área que você precisa ter esse cuidado. Ah, não vou usar. Não vai usar, tudo bem. Se evidencia aquilo por meio da imagem da câmera de segurança, uma foto, um vídeo, qualquer coisa que possa caracterizar a data e a hora daquela ocorrência, encaminha para a vigilância sanitária, ou se aquele ato for persistente e repetitivo, pode até chamar a polícia militar, que vai conduzir esse indivíduo à delegacia, porque tem o crime de não potencial ofensivo, mas tem um crime de infração de medida sanitária, e ele pode ser conduzido à delegacia para lavrar um TCO, para um termo circunstanciado. E aí, talvez, por isso, ele passe a respeitar essa norma. Isso tudo no âmbito das políticas, dos decretos e da atuação da área pública. Dentro da área condominial, se eu posso aplicar multa ou não, isso vai depender da sua convenção. A sua convenção, você vai me dizer, mas você falou agora que as normas não são criadas para prevenir esse tipo de situação. Pandemia não vai estar em nenhuma convenção, não vai. Mas muitas convenções prevêem que os casos omissos podem ser deliberados pelo síndico ou pelo Conselho Fiscal ou pela Assembleia. Se ele tiver essa passagem na convenção, essa predisposição na convenção, você pode seguir aquilo que está disposto na convenção e fazer a sua aplicação da multa. Algumas convenções estabelecem que você tem que advertir primeiramente e depois, na reincidência, você tem que aplicar a multa. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Mas é possível aplicar a multa? A multa convencional, não a multa do poder público. A multa convencional, sim, é possível, em 99% das convenções. Tem convenção que tem proibição de multa? Tem, eu já vi. Convenções de 1960, dos prédios ali da Asa Sul, umas situações assim um pouco mais esdrúxulas, mas existe. E aí, nesse caso, realmente, vai ficar um pouco mais difícil para o síndico fazer isso. No entanto, se o descumprimento é reiterado, o condomínio pode fazer uso também do judiciário, né, com a ação de obrigação de não fazer, no sentido de que o judiciário impõe uma multa judicial a essa pessoa e que se cada descumprimento vai incidir uma multa. E aí, quando mexer no patrimônio dele, ele vai realmente ter cuidado. Eu tenho cuidado de, diariamente, pesquisar, principalmente aqui em Águas Claras, as 3 varas cíveis e os 2 juizados especiais cíveis de Águas Claras. Diariamente eu olho, pesquiso os processos que estão em andamento em geral, não só os que eu cuido, para saber como tem sido o comportamento do judiciário aqui, especificamente em Águas Claras, porque é o fórum, né, onde as ações seriam ajuizadas. E o comportamento tem sido bem protecionista da coletividade.
no sentido de proibir obras, no sentido de proibir festas, até festas no interior das unidades. Eles têm sido bem cautelosos, são 3 juízes muito competentes, muito bons, nas 3 varas cíveis, e uma juíza e um juiz na vara do Juizado Especial Cível, muito competentes, e que têm tido esse cuidado de uma forma muito coletivo, muito protecionista. Então, muitos síndicos me procuram e me perguntam: mas eu vou sofrer processo se eu liberar uma área comum. Eu digo: você também pode sofrer um processo se você não liberar a área comum. Qualquer pessoa tem o direito constitucional garantido de buscar o judiciário. Se ele vai conseguir o que ele quer, é diferente. E aí nós temos que pensar. Eu tenho a alegação de quem quer que libere as coisas, ou de quem quer fazer a festa, ou de quem quer infringir esse momento que a gente vive. O patrimônio é meu. A Constituição garante o direito de propriedade. Só que a mesma Constituição que garante o direito à propriedade, garante o direito à vida e o direito à saúde. E quando eu tenho colisão de princípios constitucionais, direito à vida, direito à saúde e direito à propriedade, eu tenho que ponderar qual deles é o mais valioso. Porque nenhum direito na Constituição é absolutamente protegido. Né? Nenhum direito à vida, né, é protegido plenamente, porque em período de guerra você pode mitigar esse direito à vida. Então, eu tenho que ponderar o que é mais importante: o direito à vida e à saúde de uma coletividade ou o direito à propriedade de um indivíduo. Então, é essa ponderação que o judiciário faz. E é interessante que não chega ao judiciário, porque aí a gente pode ter diversas situações que vão gerar conflitos e mais conflitos dentro dos condomínios. O outro ponto que foi colocado sobre a reabertura, sobre a responsabilidade da limpeza nas áreas que eventualmente venham a ser reabertas. Tem que se tomar um cuidado muito grande, porque, como as doutoras colocaram, essa responsabilidade é do condomínio. A fiscalização, a definição do protocolo e a evidência. Porque esses dias eu recomendei para um cliente e falei assim: mas minha academia eu quero reabrir, vou reabrir com agendamento para uma só pessoa, para uma só família. Eu disse: quantas esteiras tem na sua academia? Tem 5 esteiras e tais equipamentos. Eu disse: então você vai fazer minimamente, isolar fisicamente as esteiras com menos de 1,5 metro de distância. Doutor, mas por que isso? Eu disse: porque se a vigilância sanitária chegar, ela vai acreditar no que ela vê e não no que você disser. Então, ela chega, tem 2 pessoas, uma ao lado da outra, menos de 0,5 metro de distância, usando 2 esteiras, ainda que sejam da mesma família, e o protocolo estabelece que é no mínimo 1,5 metro, você está sujeito à autuação. Mas é o morador que está desrespeitando. Isso não importa, você tem que ser o fiscal. Então, você tem que ter esse cuidado. Por que eu recomendo que não se abra? Por causa da possibilidade flagrante de descumprimento. E a gente tem que pensar, olha lá para trás, olha para o ano passado, olha para janeiro e fevereiro desse ano, antes de começar toda a pandemia. Como já era difícil fiscalizar um condomínio. Sem pandemia. Festas fora do horário, desrespeito por normas, trajes inadequados, enfim, toda a sorte de problema que um condomínio está sujeito. Agora, você imagina as pessoas com os nervos à flor da pele, aflorados, em razão do isolamento e tudo mais, como que isso vai influenciar e refletir dentro da gestão condominial. Então, essa responsabilidade, essa responsabilidade da limpeza, ela tem que ser avaliada sob o aspecto da logística e da legalidade. E tem uma lei distrital, a 6562, de abril desse ano, uma lei temporária, que vai por 6 meses, prorrogados por mais 6 meses, que estabelece que das 6 às 22 horas, os condomínios são obrigados a fazer higienização a cada 2 horas do corrimão, elevadores, etc. Você vai me perguntar, mas a lei fala elevador, corrimão, maçaneta, ok. Mas isso não é rol exaustivo. Ou seja, ele não exclui a limpeza do piso da academia, ele não exclui a limpeza da quadra, dos corrimões. Então, você vai ter que manter essa limpeza a cada 2 horas. Mas eu não tenho equipe para fazer isso. Aí o que as doutoras colocaram. Então, você reduz o funcionamento daquela área para que você, se chegar a uma fiscalização, você possa dizer, olha, essa área aqui está isolada, ninguém utiliza, então eu não preciso fiscalizar aquela área porque ela está isolada. Mas, eu resolvi reabrir. Ok.
Resolveu reabrir a academia? Resolvi. Faz igual aqueles protocolos que tem em shopping center, lá do controle de higienização. Funcionário que entrou, a hora que entrou, data, hora, assina, fiscaliza se ele está indo, se tiver câmera, você vai evidenciar isso por meio das câmeras, e o protocolo, claro, definido e publicizado, público, tem que estar divulgado para os moradores. Não adianta fazer um protocolo, colocar na pasta e deixar lá guardado. E, de preferência, se puder contar com assessoria e consultoria de um profissional da área técnica, né? Um infectologista, enfim, porque ele vai poder auxiliar muito mais nessas questões aí. Então, responsabilidade da limpeza é do condomínio, tá? Inclusive em razão dessa lei distrital. Restrição no horário de funcionamento, que a gente já conversou aqui, restringe se você não tem equipe suficiente, restringe o horário. Reabertura das áreas de lazer. A doutora Eliane, no início da conversa, ela foi brilhante quando ela falou aplicação por analogia do decreto 40988, que estabelece a reabertura dos clubes recreativos. A piscina que está dentro de um clube recreativo é a mesma piscina que está dentro do condomínio clube. A churrasqueira que está lá é a área de lazer. A diferença que existe entre um e outro é apenas o viés, que um é comercial, associativo comercial, e o outro é um colegiado de condomínio, de moradores, de condôminos. Mas eu tenho que fazer essa aplicação analógica. Então, a pergunta que o Otto fez lá no início da live é: eu devo abrir, devo abrir nesse momento que os hospitais estão lotados e tal? A pergunta não é nem se devo, a pergunta é se posso, porque se aplicarmos por analogia o decreto 40988, que estabelece claramente o seguinte: fica vedada a prática de quaisquer esportes coletivos, bem como a utilização de áreas coletivas, tais como piscinas, churrasqueiras, saunas e afins. O afins inclui todo o resto. Quadra de squash, cada condomínio tem um nome. Espaço pet, escola de squash, espaço mulher, enfim, seja qual for o nome. É espaço coletivo, a norma está vedando. Aí, ele passa no parágrafo 2º a falar: as academias, bares e restaurantes, que aí não se aplica, instalados dentro desses locais, poderão funcionar obedecendo às regras do decreto 40939, que aí é um rol de uns 20 ou 25 exigências para que essas academias funcionem, desde o distanciamento, limpeza frequente, fechamento a cada determinado período de tempo para higienização completa. Então, a gente tem que pensar, como eu falei, o aspecto legal, como que eu vou fundamentar essa abertura ou fechamento, e o aspecto logístico, porque eu tenho como fazer essa higienização? Qual é o custo que eu vou ter, o acréscimo de custo que eu vou ter com o material de higiene, com o pessoal, com tudo que eu preciso para manter aquela área? E qual o risco que eu estou correndo? Então, vamos pensar. Eu vou manter minhas áreas abertas, não estou preocupado, se algum morador entrar na justiça e mandar fechar, eu fecho. Ok. Só que nesse período que ficou aberto, você chegou e teve uma contaminação comprovada em razão de uma deficiência de higienização. Você vai ser multado enquanto síndico, o condomínio vai ser multado e o síndico ainda vai responder civil e criminalmente em relação a isso. Agora, vamos pensar o contrário. Eu resolvi deixar fechado o condomínio. Fechei, tomei a decisão e a gente vai ver que instrumentos podemos usar em relação a isso. Fechei as áreas, um morador inconformado entra na justiça, o juiz dá uma liminar mandando reabrir. Você vai cumprir a ordem judicial, porque a ordem judicial você não discute, você recorre se não concordar, mas não discute. Reabre, mas você reabre com fundamento, a justiça mandou abrir. Não fui eu quem abri voluntariamente, não fui eu quem descumpri o decreto. Veio uma ordem judicial, vamos recorrer, ok, mas qual é o que gera menos impacto para o condomínio? Com certeza, manter fechado e, eventualmente, cumprir uma decisão judicial de reabertura. Tá? Então, esse vai causar menos impacto, menos isso. Desculpa, Otto, pode falar. Não, eu estou preocupado com o tempo já, o tempo está avançando já. Nós já passamos um pouquinho do horário. Se você puder dar uma concluída para a gente, Rodrigo. Tranquilo. E tem um último tópico, porque justamente a reabertura era a aplicação analógica do decreto, e aí, como ele fala claramente de todas as áreas de lazer e áreas coletivas, isso aí eu acho que não gera dúvida, apesar da gente não ter um posicionamento do GDF específico, um decreto orientado para condomínios, mas a aplicação analógica. E aí, por último, que eu ia falar, as ferramentas que o síndico tem à disposição.
Primeiro, ele tem, por força do artigo 1348 do Código Civil, o poder de tomar decisões que sejam para preservar a coletividade. Então, isso é um poder que está na lei, e ele pode tomar essa decisão até de forma monocrática, ou seja, ele sozinho. No entanto, eu sempre recomendo, chame o seu colegiado, chame o seu conselho fiscal, consultivo, e decidam aquilo ali, pelo menos colegiadamente, no sentido de evitar assembleias. Ah, mas eu quero fazer a assembleia para ter um respaldo, ou seja, para abrir ou fechar. Ok, então faça a assembleia virtual. Ela está permitida até 30 de outubro, pela Lei 14.010, sancionada em junho, que deu toda uma confusão por causa do veto que teve, mas, enfim, em relação à assembleia virtual, ela pode ser realizada até 30 de outubro. Essa é uma das formas. A assembleia presencial, como última medida, mas se fizer, dentro daquilo que a doutora Eliane colocou, que as doutoras também colocaram, segue o protocolo, espaço amplo, distanciamento, fiscalização e pauta enxuta, para não ficar deliberando coisas que não vão ter fim. Então, pauta enxuta pontualmente e só se for assunto emergencial. E última medida, judiciário. O judiciário para você buscar que alguém faça cumprir uma determinada norma, ou se abstenha de fazer determinado comportamento, né? A gente tem tido de tudo em condomínio, desde o uso de máscara, música alta, festas, enfim. Tem tido toda uma sorte de problemas e tudo isso contribui, né, pelo que a gente assim, conhece, contribui para a contaminação e disseminação do vírus. Então, eu acho que o síndico tem inúmeras ferramentas e esse vácuo legislativo e o judiciário, com a proteção que ele vai dar nesse momento de Covid, eu acho que o síndico tem que ficar mais tranquilo na tomada de decisão, no sentido de agir com garantismo, né? Ser mais garantista da coletividade do que da individualidade. Se ele fizer isso, se ele pensar dessa forma, ele vai ter sucesso na administração e menos riscos para ele e para o condomínio. Ok? Otto, deixo contigo. Se tiver mais dúvidas, isso aqui foi uma abordagem geral das perguntas que o pessoal fez. Ok, obrigado. Gente, eu vou pedir desculpas, assim, até porque eu tive que desviar um pouquinho aqui a minha atenção. Tem algumas pessoas no chat aqui dizendo que não estavam conseguindo acessar o chat, fazer perguntas. Eu vou só esclarecer que nós não bloqueamos o chat para ninguém. O que aconteceu, as pessoas que não estavam conseguindo entrar, talvez é falta de conhecimento da ferramenta em si, tá? Vou tentar passar, assim, rapidamente algumas questões. Acho que está tudo mais ou menos respondido, mas eu vou... A Ana me passou algumas questões que foram feitas aqui no chat, e eu vou só ler rapidamente. Eu vou passar num pincel geral e acho que depois a gente responde, tá? Então, aqui, Carlos César perguntando se é permitido o uso da piscina também com agendamento e liberando por família ou apartamento, se é adequado, tá? Prefere responder já, Eliane? O doutor já... Você balançou a cabeça e... Desculpa até, a reação é involuntária. A gente não consegue desvincular a visão técnica e de fiscal mesmo, né? Porque nós já temos, o doutor já falou a respeito, com certeza nós vamos aplicar, por analogia, a legislação que proíbe a utilização das piscinas. Pronto. Então nem por separação já foi respondido. Perguntando para a doutora Maria de Lourdes se não era contraditório, estava debatendo a liberação de espaço para lazer no momento que os casos só aumentam. Eu acho que a doutora Maria de Lourdes já foi até enfática, ela falou exatamente isso, ela concorda que é inadequado. Quando o próprio síndico sofre algum tipo de agressão por estar intervindo, tá? Então, acho que é mais no sentido de ele denunciar um morador que não está usando máscara. E aí, Rodrigo, acho que é mais para você, né? Quando o síndico está sendo agredido verbalmente ou até mesmo de outra forma por estar denunciando. Bom, nesse caso, ele passa a ter um direito autônomo, de tanto civil como criminal, de buscar a reparação disso na justiça. Ou seja, então ele tem que fazer um BO, né, dependendo do que for a natureza da agressão, se for agressão física, pode ser via de fato, lesão corporal.
se for agressão, a injúria, a calúnia, a difamação, dependendo da qualificação do que for dito, ele faz um BO e depois daquilo ele busca o judiciário para responsabilização criminal. E se ele quiser também, ele pode fazer a busca da reparação civil, né, indenização, como um direito autônomo, né, porque não é pelo fato de ele ser síndico que ele está exposto a esse tipo de agressão. Ok. Essa resposta também eu acho que vai ser muito para você e para a Eliane. A pessoa estava reclamando aqui que o chat não estava habilitado, então ela mandou no outro grupo aqui. Só gostaria de solicitar à senhora Eliane que ela apresente a lei que cita a corresponsabilidade do síndico na fiscalização do uso da máscara dentro das áreas comuns do condomínio. Tá? O decreto que institui, deixa eu só completar aqui, o decreto que institui e obriga a utilização da máscara não traz essa citação. Baseado em que irão aplicar uma multa de R$4.000 no condomínio através da pessoa do síndico. Tá? Então, eu acho que é por aí. Primeiro que nós não vamos autuar o síndico, o condomínio, né? A nossa atuação não é sobre a pessoa do síndico. Ele, naquele momento, é o responsável por aquele ambiente, né? Pela personalidade jurídica do condomínio. Então, é o condomínio que será autuado. Eu acho que nesse sentido, fica claro que não é contra o síndico a ação, tá? É contra o condomínio. Sim, perfeito. Okay. E aí, o decreto da máscara, acho que o Rodrigo citou, né? Que tem o decreto da máscara. Nós temos a 40.831 e temos o decreto 40.648. Tá. Isso. Bom, aqui o outro está dizendo que fiz uma enquete para fechar a de lazer e agora uma GE para liberar especificamente a academia. A maioria foi contra a abertura. Tem morador que não concorda desta decisão, visto que o GDF liberou e o condomínio propôs medida de segurança. De qual lado sou obrigado a cumprir? Creio que o GDF poderia alinhar decisões também para condomínios. Bom, essa quem vai responder sou eu, Rodrigo, me permita? Fique à vontade, Otto. Então, o doutor Rodrigo, nós conversamos muito semana passada com a Vigilância Sanitária, depois com o Gustavo, e aí o doutor Rodrigo, conversando comigo, nós fizemos, o doutor Rodrigo, aliás, fez, e nós não, né? O doutor Rodrigo que fez uma petição direta à Casa Civil, pedindo que a Casa Civil se manifeste especificamente em relação a condomínios, porque fala de comércio, fala de clube e não fala de condomínio. Tá? Foi no dia 3 de julho que o Rodrigo protocolou isso na Casa Civil, não teve resposta. Nesta última segunda-feira, eu estive 8 horas da manhã com o secretário Cajazeiras, lá no Palácio do Buriti, conversando novamente sobre esse assunto, pedi para ele ajuda, e hoje, à tarde, eu recebi uma ligação do assessor do secretário, me passando o protocolo do SEI, dizendo que efetivamente não tem ainda nenhuma decisão jurídica a este respeito. Por hora, por analogia, mas não está escrito, foi só verbal no telefone, por analogia, os síndicos deveriam acompanhar as decisões para clubes. Tá? Então, foi o que me foi passado, mas não é uma decisão. E que isto está sendo analisado pela Casa Civil, pela Procuradoria, para emitir um parecer. Então, até lá, nós continuamos com um vácuo. Temos só uma suposição. Mas nós estamos atrás dessa decisão para poder normatizar, para poder ter um critério, né? E eu acho que já tem um avanço aqui, que a Eliane falou que já tem uma nota técnica para a academia. Então, já é ótimo que a gente tenha essa nota técnica, já dá algum fundamento para o síndico. Isso. Ok? Bom, eu acho que as perguntas aqui já se encerraram. Tá? Eu gostaria de voltar à doutora Ana e à doutora Maria Helena, se quiserem fazer já alguma colocação adicional. Me desculpe esse tempo que vocês ficaram aí só de assistentes, né? E, por favor, fique à vontade. Assim, agradecer essa oportunidade. Eu acho que todos os lados dessa situação, eles precisam ser ponderados, né? Não é fácil o que a gente está vivendo, não é fácil o tempo
que a gente já está vivendo essa situação, mas vamos aprender muito, caminhamos muito nas regras de convivência, em alguns padrões que a gente não tinha antes, passamos a ter, e vamos tirar de tudo isso bastante aprendizado, principalmente na proteção ao próximo, na proteção do coletivo. Isso é um exercício diário e, sem dúvida nenhuma, a pandemia vem nos ensinando bastante. Eu e a Ana está em Águas Claras, eu fico mais rodando aí, mas a infectologia está à disposição, o que vocês precisarem. A gente volta a discutir outros temas também na área de infectologia, da área do Covid, e a gente continua à disposição de vocês, e foi muito bom participar desse evento com vocês, de forma integrada, tá? Ana, algum complemento? Não, só tenho a agradecer, né? Agradecer o convite e deixo as nossas linhas. A gente tem um hotline no hospital, né, para eventuais dúvidas, tanto para os pacientes daqui de Águas Claras, do Hospital Águas Claras, os pacientes do Hospital Brasília, da Maternidade Brasília e da comunidade em geral, mas ele está aberto e disponível para todos. Os contatos estão no Instagram do hospital, está no site do hospital também. E a gente está sempre à disposição, né, para ajudar no que for preciso. Quem sabe próximos encontros virão, né? Bons frutos vamos colher. Se Deus quiser. Doutora Eliane? Eu gostaria de agradecer ao convite. O Núcleo de Inspeção está de portas abertas, né, para esclarecer dúvidas, e naquilo que for possível, nós gostaríamos de participar com vocês sempre que possível, porque eu acho que esse é um momento que nós estamos vivendo ímpar, né, e espero que eu não viva mais e nem as próximas gerações, mas nós nos colocamos à disposição, Otto, e eu quero te agradecer, você sempre envolvido nessas questões, você está de parabéns, além de, para mim, Obrigado. Foi um momento importante. Muito obrigado. Rodrigo? Bom, agradecer a presença de todos aí, agradecer o convite, é um enorme prazer, uma satisfação, e também me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que ainda tenham, né, os síndicos, e vou disponibilizar para você, Otto, mandar para os síndicos, uma resposta pontual e fundamentada de cada pergunta que foi feita previamente, para que você possa, e eles tenham isso documentado com as contas. Eu fiz um histórico jurídico, né, de todas as normas, decretos do GDF, leis federais, desde fevereiro, quando começou a primeira lei, a Lei 13.979, que falou lei federal, né, isso aí. Então, tem todo um histórico disso, vou disponibilizar para que você passe para os síndicos, tá? E agradeço a todos aí por tudo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos que assistiram conosco. Nós tivemos uma média de 35, 38 participantes. Tá? Eu acho que foi muito rico. Agradecer, mas assim, eu estou extremamente agradecido a vocês todos, aos infectologistas, doutora Ana, doutora Maria Helena, doutora Eliane, ao doutor Rodrigo. Eu acho que nós conseguimos levar para os síndicos algumas coisas bem práticas, bem do dia a dia, bem para provocar a reflexão e fundamentar as decisões que eles vão tomar. Acho que o objetivo que eu me propus para essa reunião, acho que foi perfeito, ele foi atingido. Eu espero que tenha sido atingido, né? Tá? Então, agradeço muito a colaboração de vocês. O hospital, a Rede Ímpar, a gente está desde o começo aí, acompanhando desde um ano antes da inauguração, a gente tem brigado aí, participando das tratativas para que fosse aberto. Tá? A vigilância sanitária, eu venho falando, a gente tem que acabar com essa visão de que fiscal está para fiscalizar, fiscal também está para orientar. Né? Com certeza. E essa parceria a gente quer ter, a gente tem hoje esse foco. Os síndicos não querem brigar com ninguém, os síndicos querem saber o que precisa ser feito. Sim. E esse é o objetivo. E o doutor Rodrigo é um parceiro já há muitos anos, já foi síndico, subsíndico do grupo, já participou, então conhece bem este universo e enriquece bastante. Eu agradeço muito a vocês. Tá? Eu acho que a Ana, agora que está, a Ana do marketing, que está fora aí, fica à vontade, Ana, para você agora as suas palavras finais.
Também queria agradecer a participação de todos e fazer uma retificação. O site é hospitalaguasclaras.com.br, é www.hospitalaguasclaras.com.br. Abre seu vídeo, Ana, para as pessoas verem você. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Cabral, estou participando aqui, obrigada. E espero que também esse encontro tenha sido esclarecedor para todos. Obrigada pela participação. Gente, muito obrigado. E a Ana me disse que depois vai gravar e disponibilizar isso, talvez no Instagram, em algum lugar que a gente possa coletar essa informação e repassar para todos os síndicos que não puderam acompanhar ou que queiram rever ou querem levar para a sua assembleia, para os seus condomínios. Ok? Gente, muito obrigado, hein? Ana, você encerra. Obrigada, o Gustavo estava ainda na reunião aí? Desculpa, o Gustavo acho que estava em off aí. Não, já saiu. Eu estou em off, mas tranquilo. Tá, então quer se despedir, Gustavo, por favor? Não, é isso mesmo. Acho que os órgãos de fiscalização têm que sair das salas dele, do manto sagrado, né? E começar a debater, discutir, e só assim que as coisas começam a acontecer, né? Ninguém quer punir ninguém, não é função de ninguém punir ninguém. É que nem o síndico, né? A gente se sente muito no papel de síndico, né? A gente tem que vigiar, controlar, coordenar, fazer com que as coisas aconteçam. Nenhum síndico quer multar nenhum morador, não quer. E isso é o último recurso, a última etapa, né? Então, a gente se sente muito na pele dos síndicos. Então, acho que é isso. Quanto mais a gente conseguir debater e conversar, mais a gente vai, mais rápido vamos sair dessa situação toda. Ok, gente, muito obrigado. Então, uma boa noite para todos. Desculpe a avançada da hora para vocês. Tá bom? Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.